Ah, não, pô. Essa hora da noite. Luciana. Olá. Seja bem-vinda. Fala bem pertinho aqui, querido. Olá. Fala, isso, tudo bom? Bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui. Fala de coisa boa, né, Idovan? É de coisa boa, É de coisa deliciosa. Mas, assim, com muita educação, até porque ela vai falar sobre desperdício de comida, que é uma coisa gravíssima, né? Opa. E que o brasileiro quase não faz isso. Não, brasileiro. Quase não faz. Então, quem é Luciana Félix? Você sabe quem é Luciana Félix? Não. Atua há quase 20 anos como consultora com experiência em gerenciamento de alimentos e bebidas. Luciana Félix é chefe de cozinha e ministra cursos de gerenciamento para equipes de empreendimentos gastronômicos, tá certo? Se você quer montar um restaurante, quer criar um espaço bacana, dá uma ligada para a Lulu aqui que ela vai arrebentar, tá certo? Ela já foi instrutora do Senac DF na área de gastronômica e tem experiência em rede de franquias fast food. Você me falou que queria abrir um restaurante fast food. Conversa com a Luciana antes de fazer bobagem. Tá viu? vendo? É boa. É. Depois daqui a Luciana Exatamente. vai bater um papo. Exatamente. Ah, Lulu. Luciana Félix, cracaça. Ó, super bem recomendada para vir aqui no programa Papo Firme, viu? Inclusive tem o nome da sua esposa. Luciana. E Luciana. o feminino no meu nome. Félix? Mas tem tudo, Perfeito. Luciana. Félix Idovan. Ah, Luciano. Desculpa. Nossa, Idovan. Feminino do seu nome, desculpa. Você esqueceu meu nome, Idovan? Não, foi um lápis. Depois de tantos anos. Foi um lápis, passou. E Luciana, quando a gente fala em alimento, a gente hoje vive uma crise humanitária em vários países muito grande, Exatamente. inclusive no Brasil. Tem Sim. gente passando fome no Brasil. Sim. E teve uma cena, inclusive, que eu sei que não está muito dentro do seu tema, a gente falando em fome, né, Idovan? Eu lembrei de uma coisa agora. Eu vi uma imagem da Venezuela, de um soldado do exército venezuelano, cara. Pegando comida do lixo, irmão. Catando comida do lixo pra comer, Tá cara. brincando. Meu irmão, eu chorei, cara. Eu juro pra você que eu fiquei muito emocionado, cara. Que isso? Né? Então, tanta gente com necessidade, né? E o desperdício ainda é grande, Luciano. Aqui em Brasília, no Enorme. Brasil, é grande. Enorme. Se a gente fala só em alimentos, nós temos um desperdício aí de 30% a 40%. Ou seja, de 30% a 40% do que você compra no mercado, do que você compra na feira, vai para o lixo. E é muito alimento, né? Muito alimento. E aí a gente está falando só de alimentos. Você pensa que a gente não está falando do desperdício de água, a gente não está falando do desperdício de energia, a gente não está falando do desperdício de tempo. O tempo hoje em dia é considerado o bem mais precioso que as pessoas têm, né? Com certeza. E aí a gente não está falando de nenhuma dessas outras formas, mas se a gente pensar só no desperdício de alimento, já é uma coisa gigantesca. A gente precisa aprender a usar isso de uma forma racional. A gente precisa aprender a comprar as coisas do jeito certo, armazenar do jeito certo, para que a gente consiga consumir um alimento em segurança e também consiga diminuir ou até mesmo zerar esse desperdício de alimentos em casa ou nos estabelecimentos comerciais. Campanhas educativas, nessas horas, é muito importante, né, Idovan? Pelo menos para dar um pontapé inicial, porque né? todo mundo precisa dar o exemplo. O governo precisa dar o exemplo, os colégios precisam dar exemplo, em casa, que é o início de tudo, né? Exatamente. Essa educação, você ensinando o seu filho. É uma coisa interessante, eu sempre ensinei os meus filhos, cara, e fui ensinado assim pela minha mãe: bote no prato somente aquilo que você vai comer, que você acha que você vai comer, mesmo você estando com muita fome. O mais bonito disso tudo é você comer uma vez um pouquinho, te deu vontade de comer mais uma vez, vai lá e bota mais um pouquinho. Isso. Tá certo? Para não desperdiçar. Minha mãe sempre me ensinou isso, é uma coisa que eu passei de meus filhos, eu ensino a eles todo dia. Olha, eu não lembro de ver meus filhos ter deixado comida no prato, eu não deixo, é uma coisa que a gente que a gente está vendo, né, cara? Super educação. E eu mostrei um vídeo do soldado catando comida no lixo na Venezuela para eles. Esses vídeos eu gosto de mostrar porque a gente vai conscientizando as pessoas e choque também, né? Sim, né, exatamente. Uma vez eu botei, na minha criação foi um pouquinho diferente, coisa pouca diferente. Eu botei bastante comida, eu tava morrendo de fome. Aí, quando chegou assim na metade, eu não conseguia mais. Mas minha mãe, com o cinto na mão, fez eu comer tudinho e por isso eu sou uma criança. De uma forma bem tranquila. Bem tranquila, Bem tranquila, eu guardo essa lembrança até hoje. Didática e tudo. Isso. Né? E em que sentido essa diminuição desse desperdício de comida pode ajudar, inclusive, as empresas a aumentar o lucro?
Olha Como só. é que... Porque lixo, a gente sabe que lixo é dinheiro, mas evitar o desperdício também é dinheiro, né? Exatamente, porque na verdade, eu sempre digo para os alunos o seguinte: lugar limpo não é aquele que mais se limpa. Lugar limpo é aquele que menos se suja. É verdade. Boa, verdade, é verdade. Você podia repetir essa Lugar frase? limpo não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se suja. Exatamente. Importante. Então, a gente tem uma cultura no Brasil, ainda existe muito isso, assim, na minha opinião, isso é até um resquício da escravidão, sabe? Uma coisa meio cultural, de que eu posso sujar se tem alguém para limpar. Você vê pelas praças de alimentação, poucas pessoas pegam o lixo que elas produziram ali na praça de alimentação e encaminham até a lixeira. Porque elas dizem assim, daí tem uma pessoa da limpeza que vai pegar isso e vai colocar na lixeira, para que eu vou limpar? A gente não tem o hábito de recolher o nosso próprio lixo, de dar conta do nosso próprio lixo, né? Que é também educação, né? Sem dúvida nenhuma. Eu, quando eu como no shopping, né, querendo, né, achar que eu sou certinho, não, né, a gente tem muitos... Mas toda vez que eu como no shopping, eu cato meu lixo, jogo dentro da lixeira, pego a bandeja e boto no lugar lá certinho. Na verdade, a gente tem que dar conta daquilo que a gente sujou, né? A gente não tem que ficar terceirizando isso para uma outra pessoa. Vai para um país decente aí para você ver, se você não passa vergonha. Exatamente. Então, no vídeo nós temos 7, no curso nós temos 7 vídeos. Nos 7 vídeos nós vamos falar de coisas que vão ajudar a combater o desperdício na casa das pessoas e que também são dicas que vão ajudar a combater o desperdício nos estabelecimentos. O estabelecimento comercial da área de gastronomia, um restaurante, só para você ter uma noção, o restaurante ele vai ter um lucro ideal de 20%. De 20%? 20%. A gente sempre pensa que o restaurante lucra muito, mas normalmente lucra 10%, 15%. No mundo perfeito, assim, ele lucra em torno de 20%. Interessante. Porque a gente vai na hora do almoço, você vai numa padaria na hora do rush, você fala, gente, isso aqui dá muito dinheiro. Não é bem assim que funciona. Então, se o empresário adotar todas as medidas do curso de combate ao desperdício, ele vai conseguir ter esses 20% de lucratividade. É isso que a gente... Consegue, né? Consegue, essa que é a proposta. Por que a gente desenvolveu esse curso gratuito? Porque a gente deseja, foi um desejo nosso que veio de uns 2 anos para cá, ajudar o setor. Ah, que legal. Sabe, você teve apoio da FEComércio? Não, na verdade a gente... Não teve nenhuma relação com o FEComércio? Associação Comercial das Cidades, do Distrito Federal, não? Não, eles nem se opuseram e nem foram a favor, porque na verdade a gente nem procurou nenhuma associação. Foi uma demanda, como a gente está há muito tempo no mercado, a gente observa que existe uma estatística, inclusive, que diz que de 80% a 90% dos estabelecimentos que abrem alimentação... fecham antes dos 5 primeiros anos. Então é uma estatística muito cruel. Você pensa com certeza. que... Desculpa, isso é para Brasília ou para o Brasil? Isso é Brasil. É Brasil? Isso é Brasil. Brasília talvez seja mais cruel, porque nós sabemos que nós temos um aluguel super caro na cidade e tal. Então isso faz com que haja uma mortalidade ainda maior. Os impostos são muito altos. Você pensa assim, eu te convido a fazer uma reflexão. Quantas vezes você passa por uma rua ou vai no shopping e fala assim, eita, aqui tinha tal lugar, já fechou. É verdade, várias vezes. Tá direto, isso é rotativo. E aí você fala, mas era tão bacana, por que fechou? Um pouquinho embaixo tinha um crédito também tão gostoso, fechou já. A gente sempre pensa... Fechou? Fechou. Aquela barraquinha aqui? Senhor Jesus, fiquei triste agora. Pois é sempre assim. Então o que acontece? A gente fez um curso para ajudar as pessoas que já têm estabelecimentos de alimentação, para as pessoas que agora estão empreendendo em casa, porque tem muita gente empreendendo nessa área de gastronomia em casa, e também para ajudar as pessoas que ainda vão abrir um estabelecimento de alimentação. De repente você assiste o curso e fala assim, nossa, eu não imaginava que era tão complicado desse jeito, ou eu pensei que era mais complicado. Dá uma direcionada, dá um norte. A nossa ideia é só acender uma luz dentro de um quarto escuro, para as pessoas pararem para pensar um pouco em desperdício. O microfone dela tá beleza? Tá, né? Tá funcionando, bacana, tá? Porque eu não tô vendo a luzinha aqui. Não, é que a gente, na verdade é porque não temos dinheiro para comprar pilha, mas funciona. Tá funcionando. Adorei. Oi, Dovan, só tu viu. Deixa eu te falar um negócio. E você tem entrado em contato? Você tem conversado muito com os empresários? Muito. Eles têm te convidado para... Os empresários têm se inscrito, né, no curso. As pessoas que ainda não abriram o estabelecimento têm se inscrito no curso. E uma coisa que aconteceu que foi muito legal, assim... A gente viu uma aceitação muito grande dos colaboradores das empresas. Muitos colaboradores também interessados em fazer o curso para ajudar a empresa na qual eles trabalham. É legal, é muito bacana isso. Muito bom isso. Nós temos que ensinar o povo a lidar com o lixo, né, cara? Às vezes a não jogar o lixo
pela janela do carro, né? A gente precisa uma educação geral, né, cara? Tem países do mundo aí, Idovan, que desperdício é crime, cara. É crime? É crime. Exatamente. É crime. E existe uma cultura aqui no Brasil, especificamente, que para não haver desperdício de alimento, você precisa fazer, por exemplo, eu tenho uma maçã que tá, metade dela tá podre, a outra metade não tá podre. Então, para eu combater o desperdício, eu pego a metade que não tá podre e utilizo. O combate ao desperdício que a gente fala no curso não é esse. O combate ao desperdício que a gente fala no curso é como é que eu faço para não ter no meu restaurante ou na minha casa uma maçã com a metade podre. Então é como se fosse uma prevenção. Exatamente. Sabe por quê? Porque se você pega, por exemplo, um tomate podre, uma maçã podre, ele está podre por quê? O que tem ali? A presença de bactérias, a presença de fungos. E, por exemplo, se for mofo, você tira o pedacinho que está mofado, mas existe um mofo que fica dentro do fruto que você não vê e que pode ser tóxico. Então, na verdade, se um fruto está mofado, se uma coisa está mofada, você não tem que usar. Você não tem que usar nem para entregar para alimento de graça, nem para alimento pago, porque das duas formas quem vai comer é uma pessoa. Né? Então, na verdade, o que a gente fala é o seguinte: como é que eu posso fazer para não ter na minha casa, no meu restaurante, uma maçã meio podre, meio boa, um tomate meio podre, meio bom? Como é que eu consigo me organizar? Como é que eu consigo guardar isso direito para que eu tenha alimentos de excelente qualidade, tanto numa creche, quanto num hospital, quanto num restaurante ou dentro de casa? Tem uma informação aqui muito interessante que fala que enquanto milhões de pessoas passam fome em todo o mundo, cerca de 1,4 bilhões de toneladas de comida é desperdiçada todo ano, irmão. Senhor. É muita coisa, cara. Desperdiçada e ir pro lixo mesmo. Ir pro lixo mesmo. E Luciana, me diz, quem gasta mais? Quem desperdiça mais, aliás? São instituições ou é o cidadão comum? O cidadão comum, né? Porque de verdade também esse cidadão comum vai trabalhar numa instituição. Imagina uma coisa, você tem um hospital, uma creche, qualquer estabelecimento, um restaurante. E aí você pega uma pessoa que nunca foi treinada a armazenar o produto direito, nunca foi treinada a guardar as coisinhas direito, e você coloca nesse lugar. Ele só vai multiplicar o que ele fazia dentro de casa. É verdade, isso mesmo. Então, a gente precisa ensinar as pessoas de uma forma organizada. Eu sempre penso assim, o que você faz em casa, você acaba replicando para a rua. É verdade. No trabalho, né? nas suas outras relações. Então, o que a gente precisa fazer é ensinar, é treinar, é mudar essa cultura. É mudar mesmo. Verdade. Concordo plenamente. Entendi. Mais da metade, 54% do desperdício de alimentos do mundo ocorre na fase inicial da produção, na manipulação, pós-colheita e armazenagem. O restante, 46%, ocorre nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Então, né? O maior consumo está até chegar na mesa do o maior consumidor. Desperdício está até antes de chegar no processamento, na distribuição e para a gente consumir. Deixa eu te perguntar, muita Luciano, coisa desperdiçada mesmo, muito horrível. Você, nesse curso também você aprende a evitar desperdício posterior, por exemplo, sobra de comida, por exemplo? Olha só, o que a gente ensina no curso não é reaproveitamento de sobra. Sim. Né? Até existem várias receitas sobre isso, a gente já tem muito material sobre esse reaproveitamento de sobra. Entendi. Então, o que a gente ensina no curso é como é que eu faço para garantir uma qualidade bacana no meu estabelecimento. Vamos imaginar que uma pessoa seja confeiteira dentro de casa, ou faça marmita para vender, que agora tem muita gente, né? Fazendo marmita para vender. Estou fazendo marmita para vender congelada. Como é que eu faço para vender um produto, ter uma lucratividade legal, entregar um produto bacana para o meu cliente sem ter perda, é o que eu sempre falo, não só da matéria-prima, mas também do gás, da energia, do tempo do funcionário. Com certeza, legal, bacana. E o meio ambiente agradece também, né, irmão? Com certeza, e essa água, né? Com certeza, o meio ambiente não é só a questão do desperdício que a gente está deixando de alimentar outras pessoas, é a questão do meio ambiente também. O meio ambiente agradece pra caramba quando você evita o desperdício, né? Ainda mais no Brasil, que aqui, meu irmão, nós somos, eu não sei, nós estamos entre os países mais desperdiçam alimentos. Nós estamos entre os países do mundo que mais desperdiçam alimentos. Olha. É bem louco isso, porque tem muita gente passando fome. É louco demais. Tem gente que está sobrevivendo no país com 2 refeições por dia, ou uma. Né? Nós temos em Brasília a segunda maior favela do Brasil e a gente tem um programa
não tem um programa que seja realmente eficaz de alimentação dessa população, e a gente tem a 30 quilômetros dessa favela, a 40 quilômetros dessa favela, a gente tem um desperdício gigantesco de comida em todo o Distrito Federal. Nossa, é absurdo, né? Galera, quer aprender um pouquinho com a Luciana Félix? Você que está montando um comércio, você que é de uma empresa, né? Quer convidar a Luciana para fazer essa consultoria para você? Luciana, quais são os seus contatos? Olha só, o nosso site é o Casa Rara, Casa Rara com Z. O Casa Rara é mesmo. RRA, casarara.com. E aí lá no site tem um espacinho que tem cursos online, lá tem inscrição para fazer. E aí também as pessoas podem entrar em contato comigo pelo celular, que é o 61 992038981. Eu passo o link. Ah, que legal, bacana. Repete de novo, repete de novo. 992038981. É, 61, tá, galera? Porque tem muita gente de fora nos Isso, mas aí a gente passa pelo WhatsApp, dá suporte pelo telefone, não tem problema. Ah, que legal. A gente tem aluno de Manaus. É mesmo? É bem legal. Esse negócio pela internet, né, irmão? As Internet são diminuídas, né? Você fala com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E essa questão de desperdício de alimento é uma coisa muito séria, viu, cara? É uma coisa muito séria. É uma das maiores crueldades que o ser humano pode fazer diante de tantas pessoas que passam fome no mundo inteiro. E no Brasil também, né? Só na África, na Ásia, no Oriente Médio, não. Aqui tem gente passando necessidade, muita. Olha só, imagina que legal, se você faz uma comida em casa e você acha que não vai consumir aquela comida inteira, imagina se você, antes, na temperatura certa, com segurança e tudo, você faz uma marmitinha e congela, e daí você pega aquele alimento que está congelado, seguro, com tudo certinho, e entrega para uma pessoa que está em estado de necessidade, que precisa de comida. Sempre tem um jeito de ajudar alguém, você não precisa pensar na África, você pode pensar no seu vizinho. Claro, verdade, isso mesmo. Exato. Bom demais. E você está com página no Facebook? Tem, qual página do Casa Rara também. Casa Rara. Isso, com Z. Casa Rara com Z. Tá certo? Então vai lá na página do Facebook, quiser bater um papo lá também, né? E acessar o site. O site é casarara.com. Casarara.com. Casa Rara com Z. O Casa com Z. Não é com S não, com Z. Casa Rara. A pessoa achei Casa Rara Móveis, é isso não? Não, esse aí é com S. Esse é com S. Casa... Com Z. C-A-Z-A-R-R-A-R-A. Casa Rara. Com Z. Decorações? Não. .com. Não, a fanpage que eu tô procurando. Não, fanpage. É a mesma coisa. Casa Rara com Z também. Com Z. Sim, achei. Achou? Já segue aí, que eu também vou seguir, eu quero ver. Luciana, nosso tempo é bem corridinho, mas eu queria muito agradecer a sua presença. Tá? E depois a gente vai continuar te chamando para, né, Lidovan? Com certeza. Participar aqui dos programas que vão ter outras pautas nesse sentido, eu achei muito interessante. Vamos chamar um deputado que tenha uma vertente sobre, né, quem sabe um projeto sobre isso aí. Desperdício de alimento. Desperdício de alimento, tal. Desperdício de alimento é uma coisa séria. Não, bicho, isso não é coisa, isso é cultural, isso é educação, não adianta projeto de lei. Projeto de lei, nós temos um monte, acho que o país que mais tem lei no Brasil é o Brasil. A gente precisa de educação, de consciência, né, Luciano? A gente precisa que as pessoas, por exemplo, você está desperdiçando alimento, meu filho sempre fala assim comigo, mais novo, né? Não, papai, eu não vou deixar comida no prato, porque eu sei que tem crianças que estão passando fome também. Eu vou deixar aqui uma coisa para despertar a curiosidade. A primeira aula do curso de combate ao desperdício, eu acho que ela deveria ser ensinada nas escolas para as crianças. Eu não na tenho primeira dúvida. Série. Eu vou deixar a curiosidade e as pessoas entram e vão descobrir o que fala. Aquilo que a gente ensina na primeira aula deveria ser ensinado desde a primeira série para as crianças. Não tenho dúvida. Acredito que você a base, irmão. Quando você constrói uma base bem, você faz tudo certo. É a base. É a base, Você faz tudo. Se você ensina a criança que respeitar o trânsito é legal, ela vai crescer respeitando o trânsito. Se você ensinar para ela que respeitar o próximo, independente da sua classe, cor, religião ou time de futebol, ela vai crescer respeitando as pessoas. Se você ensina para ela na escola que desperdício de alimento é muito cruel e que tem várias pessoas que estão passando fome e você desperdiçando comida, ela vai entender que aquilo não pode acontecer e ela vai crescer repassando todo o conhecimento dela. Então, é a base, irmão. Meu irmão, é educação que vai salvar o Brasil. É verdade. É educação. Concordo com ela. Então, a gente tem várias coisas que podem acontecer nesse país aí, para esse Brasilzão lindo. Exatamente. Né? Maravilhoso, de pessoas boas. E a educação pode salvar esse país. Obrigado, viu, Luciano? Eu que agradeço. Agradeço também. Luciana Félix, consultora aí em gastronomia, muito legal, falando sobre desperdício aqui na Rádio Federal, no programa Papo Firme. Vamos de música, Dovão, daqui a pouco a gente volta.